Poucas vezes na história do mundo houve uma volta por cima tão grande quanto a que deu Dilma Rousseff, a primeira presidenta do Brasil, que hoje é presidenta do Banco dos BRICS, né? A Dilma. Nossa, a Dilma, gente, toda vez que eu vejo a Dilma, eu penso quanto ela deu a volta por cima, né, não? Deu a volta por cima, que tiraram ela do cargo para o qual ela foi legitimamente eleita, e sem nenhum crime cometido, tanto é que mantiveram os direitos políticos dela, né. Uma injustiça o que fizeram com a Dilma, uma injustiça. E agora ela está aí, né. No encontro de cúpula dos BRICS, ela já chegou reinando, sendo recebida pelo Lula, o Lula falando: "Minha amiga Dilma Rousseff". Coloca aí o videozinho, Gui. Olha aí, ó, ela chegando. "Minha querida amiga, ex-presidenta do Brasil e presidenta do NDB, Dilma Rousseff". Olha o carinho do Lula com a Dilma. Eu adoro ver os dois, né. E a Dilma, durante o encontro de cúpula dos BRICS, anunciou a entrada de mais 2 países no banco, que são a Colômbia e o Uzbequistão. Coloca aí o vídeo da Dilma anunciando, por favor, Gui. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Dear ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to our press conference. Let me start by introducing members of NDB management. Her Excellency, Madam President Dilma Rousseff, of course you know her. From my left side, Vice President Manalia Ratsoma, Chief Financial Officer, Vice President Vladimir Kazbekov, Chief Operating Officer, Vice President Anil Kishora, Chief Risk Officer, and Vice President Mr. Zhou Tianwu, Chief Administrative Officer. Let us start with some explanation about the... É incrível, né? Ela aí diante da imprensa do mundo todo, diante dos olhos do mundo todo, uma mulher que foi escorraçada da presidência pela direita mais suja, com apoio do PSDB, né? A direita mais suja, e abriram caminho para o bolsonarismo. Lembrando que o Bolsonaro chegou a homenagear o torturador dela. É incrível, né? Isso é o que eu acho engraçado nesse vídeo, é que eu acho que na época que ela era presidente, que ela era presidenta do Brasil, ela usava essa roupinha? Eu acho que essa roupa ainda é daquela época. É muito uma pessoa muito simples, né? Muito simples. Se fosse outra, estaria ali de Chanel e não sei o quê. Eu acho que essas roupas ainda são da época da presidência. E aí, mas o mais legal de tudo, nessa volta por cima da Dilma, é que tem uma parte, tem um aspecto em especial, eu estou com esse negócio nos dedos para o tratamento da minha mão. Tem uma coisa em especial que me incomodava muito como mulher durante o período da Dilma, que era a forma como tratavam a Dilma como se ela fosse burra. Gente, uma mulher dessa, como se ela fosse burra, né? Então ela saudou a mandioca, né? Que é um discurso. Eu sempre falo que a Dilma às vezes ela dá pérolas aos porcos, né? Porque ela faz um discurso sofisticado e que, como nem mesmo os jornalistas da grande mídia têm conhecimento, eles desvirtuam, né? Então essa história da mandioca é exemplar, né? Exemplar. A Dilma estava saudando a mandioca como a raiz mais brasileira que existe, né?
era chamada de o pão da terra nos primeiros anos aí de colonização do nosso país. Um alimento completo. E aí fizeram todo tipo de gozação, inclusive de duplo sentido, né? Coisa horrorosa que aconteceu com a Dilma. Podre. E outra fala dela, que ficou famosa porque queriam tratar ela como se fosse uma burra, foi a fala de estocar vento, né? Ela foi falar sobre a possibilidade de estocar vento, né? Uma pessoa que pesquisa, que sabe do que está falando, e foi pintada como burra pela mídia comercial. Mas aí agora, na reunião dos BRICS, a Dilma fez questão de dar uma alfinetada na mesma mídia que a chamou de burra por conta de estocar os ventos, que ela falou para eles. É o grande desafio hoje no mundo. Como armazenar essa energia? Ela estava falando uma coisa adiante do seu tempo. Assim como quando ela falou sobre o sul global, teve um idiota no Metrópolis que veio querer pintar ela como burra, sendo que o burro estava sendo ele. Em geral é assim. Tá? A Dilma fala uma coisa sofisticada demais para a cabeça burra de alguns jornalistas, e aí eles pintam ela como burra e o bolsonarismo vai atrás, até mesmo gente do nosso campo, né? Vai atrás. E aí a Dilma deu assim aquele tapa de luva delicioso nessa burraiada que quer pintá-la, né? Que sempre quis pintá-la como burra. Gente, a Dilma burra é demais, né? Não? Coloca o vídeo aí, Gui. No passado, eu lembro perfeitamente quando eu disse que a gente tinha de armazenar ventos de sol. Toda a imprensa brasileira, aqui presente, eu não sei se todos, mas muitos, acharam que isso era uma ignorância. Pois muito bem, saibam vocês que esta é uma das áreas mais importantes na área de energia para resolver um problema que vocês viram acontecer recentemente na Espanha e em Portugal, quando despencou o sistema de transmissão daqueles países. Porque quando você entra num grid que tem toda uma arquitetura que é baseada em energia load, entra com energia intermitente, é muito provável que em algum momento você tenha uma disrupção, ou seja, uma queda na rede. E, portanto, hoje, uma das questões mais importantes que tem da área de energia elétrica é, fundamentalmente, como você armazena energia eólica e solar e, sobretudo, como você estabiliza o grid com a entrada dessas energias. E aí a questão das baterias passa a ser uma questão estratégica. Mas essa é uma vírgula nessa conversa. A risadinha dela é demais, né? Ela diz, dei o troco. E vocês? Chegou a hora de eu dar o troco. Né? E aí o portal RT que fez essa matéria, né? E aí lembrou que a frase da Dilma foi dita em 27 de setembro de 2015, durante a cúpula da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Veja que a frase dela faz todo sentido. Né? Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata em termos do que ela dura da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Vamos supor que vente mais na hora da noite. Como é que eu faria para estocar isso? A fala foi interpretada como confusa e gerou uma onda de piadas, memes e sátiras. Montagens mostravam ventiladores enchendo sacolas plásticas, sacos de salgadinho rotulados como recipientes de vento e até imagens do boneco inflável de Lula, apelidado de Pichuleco, como dispositivo de armazenamento. Né? E aí, a Dilma deu o troco no painel do sábado no BRICS, voltado à inovação, ciência e tecnologia. Dilma reforçou que o NDB prioriza investimentos em infraestrutura e transição energética, sem impor condicionalidades políticas
aos seus membros, né? E a história que ela fala da Espanha foi aquele apagão que teve, né? Um blackout que provocou a paralisação do metrô em Lisboa, suspensão de voos, longas filas em caixas eletrônicos, né? Criou um caos. E ela fez questão de lembrar que ela já falava 10 anos atrás, nessas tecnologias que agora parecem prováveis, né? Parecem prováveis, mas na hora, a ignorantada caiu matando, tentando pintar uma mulher que estuda o assunto da energia há muitos anos, como se fosse burra. Né? Ou, se fosse homem, eles não fariam isso, né? Mas como era mulher, tá aí a Dilma e a sua volta por cima. Toma!